Salmo de número 1. Nós vamos ler apenas 6 versos, que é o que contém o Salmo de número 1. Então, sentado mesmo, vamos fazer a leitura do texto sagrado. Senhor, perdão-nos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Verso 4. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar mais uma vez, nós vamos agradecer ao Senhor. Bendito Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós estamos aqui na total dependência, ó Deus, do teu Espírito. Deus, crendo que o Senhor falará aos nossos corações através da Escritura Sagrada. Nós te agradecemos, meu Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, o ano de 2013, especialmente o finalzinho dele, dia 31 de outubro, aliás, dia 31 de dezembro, certamente algumas pessoas vestidos de brancos adentraram as praias de João Pessoa e em outras cidades, e com uma rosa branca saudaram a Deus do mar chamado Iemanjá, na certeza de que o próximo ano seria um ano de paz, um ano de amor, um ano de prosperidade, um ano de alegria, um ano de felicidade. Essas pessoas, muitas delas deram 7 mergulhos dentro do mar, na tentativa de se autopurificar e fazer com que o ano de 2014 seja um ano mais próspero. Queridos, olhando para o Salmo número 1, aqueles que têm os seus olhos voltados para o Senhor, eles percebem que não precisam dar 7 mergulhos nas praias de João Pessoa. Eles não precisam saudar e Iemanjá para no próximo ano ter paz, alegria, saúde e felicidade. O Salmo de número 1, queridos, nos traz algumas lições das quais devem nortear a minha vida e a sua. O livro dos Salmos, sem sombra de dúvida, foram e sempre serão, queridos, a forma poética pela qual Deus conduziu o seu povo, tirando-os do Egito e trazendo-os para perto de si, para que o povo pudesse adorar a Deus. O Salmo, não só o Salmo número 1, mas o livro dos Salmos, era o inário do povo de Deus. Era ali que o povo de Deus, queridos, expressavam os livramentos do Senhor, expressavam suas orações. Suas orações eram conduzidas por Deus, suas orações eram direcionadas a um Deus que é vivo e que é pessoal, a um Deus que não deixou, que nunca desistiu do seu povo. O livro dos Salmos, queridos, foi e sempre será o inário que expressa a revelação não só geral de Deus, mas a revelação geral, a revelação especial de Deus, porque todo o Antigo Testamento aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Salmo número 19, por exemplo, diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Queridos, olhando para este céu e para esta terra, é impossível imaginar que um ser humano a tenha criado. Meus irmãos, nós logo chegaremos a uma conclusão de que algo muito maior do que nós criou este céu e esta terra. E todos os cristãos da face da terra, por meio da Escritura Sagrada, sabem que Deus criou os céus e a terra. Meus irmãos, o Salmo número 1, ele de fato
retrata, queridos, a nossa trajetória aqui na terra. O Salmo número 1, ele vai nos conduzir a pelo menos 2 caminhos. Vocês perceberam na lição, na leitura, que o Salmo número 1, ele fala basicamente de 2 tipos de pessoas. Primeiro, a pessoa justa, e a segunda, a pessoa ímpia. Meus irmãos, e falando tudo isso só para responder a seguinte pergunta: como buscar ou como adquirir a verdadeira sabedoria ou a verdadeira alegria? De que forma nós adquirimos a alegria que pode, meus irmãos, nos apontar o caminho e, através da condução deste caminho, produzir em nós satisfação para uma vida eterna? Quando nós começamos a observar, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nós logo começamos a perceber quais são aí as diretrizes pelas quais nós seremos felizes, pelas quais nós adquirimos a verdadeira felicidade. Observe o texto, meus irmãos. O salmista diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meus irmãos, isso tem a ver com a nossa vida pública do dia a dia. Não só pública, mas particular no meio de nossas famílias. A pergunta que nós fazemos é, meus irmãos: quem está influenciando a minha vida e a sua? Será que o caminho certo a ser seguido é permanecendo na roda dos escarnecedores ou se detendo no caminho dos pecadores? Será que nós estamos para influenciar positivamente ou para sermos influenciados negativamente? O Senhor Jesus disse que nós deveríamos ser sal e luz. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ora, os que cozinham os guerreiros aqui sabem que o sal mantém um equilíbrio. Sal dá gosto. Sal retarda o processo de apodrecimento. Sal faz com que a comida tenha gosto. Então, o que Jesus está bem querendo dizer, meus irmãos, quando falou de sal? Ele está utilizando, é claro, uma figura do linguagem, uma metáfora, para mostrar que, assim como o sal retarda o processo de apodrecimento, os crentes, aqueles que foram chamados por Jesus Cristo, retardam, meus irmãos, o avanço da dignidade, transmitindo ou dando uma resposta ao mundo daquilo que eles creem, daquilo que eles aprenderam acerca do Senhor Jesus Cristo. E o Salmo número 1, queridos, não é diferente. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o Antigo Testamento, nós observamos, por exemplo, Roboão, que ao invés de dar ouvidos aos sábios, os conselheiros de seu pai, preferiu dar ouvidos aos jovens de sua época, e o resultado disso foi a divisão do reino de Israel. Aminon, filho de Davi, ao invés de ouvir os conselhos de alguém que tem Deus como centralidade, preferiu ouvir o conselho de seu amigo Jonadab, e por isso estuprou sua meia-irmã chamada Tamar. O resultado disso, queridos, foi que a família de Davi sempre foi uma família em total degradação. Por quê, queridos? Porque essas pessoas deixaram de observar as Escrituras Sagradas, Deus que se revela nessas Escrituras, observar atentamente e praticar para dar ouvidos a influências, a pessoas que têm seus pensamentos voltados não para Deus, mas seus pensamentos voltados e conduzidos pela intuição de seus próprios corações. O Provérbio nos diz que há caminhos que aos homens parecem ser caminhos belos, caminhos maravilhosos, mas ao final deles são caminhos de morte. Meus irmãos, o apóstolo Paulo nos disse que as más conversações corrompem os bons costumes. Coloque um cristão que não influencia de nenhuma forma no meio de alguém, no meio de pessoas que só conversam coisas que não trazem
um ensino que os leve a perceber a beleza de Deus, e você vai ver o resultado daquele cristão. Ou se deixe ser influenciado por aqueles que zombam de Deus, ao invés de amar as Escrituras Sagradas. E aí você vai ver que essa pessoa, conduzida pelos seus próprios pensamentos, suas intenções, são capazes de fazer. Há pessoas que são capazes de dar conselhos diabólicos deles. É interessante que alguns maníacos ou pessoas ensinando como se matar. Olha, você se coloca dentro de um quarto, liga o gás, fecha as portas, e aí o gás vai lhe matar rapidamente. Veja que, meus irmãos, isso é algo diabólico. A Bíblia diz que a oficina, que a mente vazia se torna uma oficina do diabo. É interessante que essas pessoas que ensinam outras pessoas a fazerem, elas não fazem para si, mas elas fazem pensando em acabar com a vida de alguém. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Eles não vivem. O homem feliz, o homem que busca uma felicidade, uma alegria em Deus, é aquele que não se deixa levar pelas circunstâncias do momento. É aquele que mantém-se firme na palavra do Senhor. Sabe por que eles não permanecem no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores? Porque eles não têm tempo para isso. Veja o que é que diz, meus irmãos, no verso 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Queridos, a palavra lei aqui não se refere somente aos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, mas se refere à totalidade das Escrituras. Portanto, meus irmãos, se você quiser ter felicidade que gera uma alegria verdadeira, e essa alegria só pode proceder de Deus, você e eu precisamos observar as Escrituras Sagradas. Porque as Escrituras Sagradas servem para nos conduzir ao encontro eterno com Deus, para nos conduzir a uma satisfação verdadeira e real em Cristo Jesus. Santo Agostinho disse: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não descansar em ti. Queridos, um homem feliz é aquele que não descansa enquanto sua alma não sente prazer no Senhor. O salmista logo dizia que a alma dele era como uma coça. Ele comparou a alma dele com uma coça. A coça era um animal que sentia muito calor, e no momento, meus irmãos, de desespero, a coça ansiando por água para saciar sua sede e sua pele. E aí o salmista, olhando para aquela coça, para aquele animal, diz: a minha alma suspira pelo Deus vivo. Veja, meus irmãos, que o único desejo do homem e da mulher que temem ao Senhor é simplesmente desejar a glória de Deus, fazer com que essa glória o satisfaça. Talvez por isso Davi tenha dito: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Agora, se a gente for observar o contexto da vida de Davi, queridos, 10 anos sendo perseguido por Saul, uma vida de perseguição, uma boa parte do seu tempo de perseguição. E aí você olha para o salmo de Davi e vê Davi dizendo: Senhor, meu pastor, nada me faltará. Irmãos, será que Davi está falando de prosperidade financeira? Claro que não, irmãos. Davi está dizendo em outras palavras que Deus é a sua porção, que Deus é aquele que satisfaz o seu ser, e que sua alma não sente mais falta de nada, sua alma não se prostra a outro Deus para sentir uma espécie de satisfação, porque Deus é o seu Senhor e Deus completa a sua vida. E Deus fez isso conosco, irmãos, por meio de seu Filho Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, queridos, Cristo esgota toda a ira de Deus, só para que eu e você tivéssemos satisfação em Deus, nos alegrássemos com a glória do Senhor. Queridos, o verso número 3 diz:
Ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Irmãos, é impossível uma árvore estar plantada na beira de um rio e ela permanecer o ano todo sempre. É impossível, ela sempre permanecerá verde e no tempo correto ela dá o seu fruto. Pois o salmista está utilizando de uma figura poética, uma figura de linguagem para mostrar que assim como as raízes da árvore estão profundas e podem colher a água para o seu sustento, para o seu mantimento, assim são aqueles que meditam na lei do Senhor de dia e de noite. É impossível que tudo o que eles fizerem não será bem sucedido. Isso na prática do dia a dia, as pessoas devem olhar para a igreja do Senhor e enxergar Cristo em nós. É por isso que Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A luz jamais deve ficar apagada em meio às trevas, irmãos. E é mais uma figura de linguagem que Jesus está se utilizando para ensinar que somente os cristãos têm a verdade de Deus e somente você pode trazer uma palavra verdadeira, uma palavra que possa tocar o coração do pecador. Somente vocês podem, somente vocês têm a verdade, a revelação de Deus e, portanto, sejam luz e sejam sal. Deem uma resposta ao mundo, porque o mundo caminha ele caminha contra nós e nós caminhamos na contramão deste sistema. Paulo disse em Romanos 12: não vos conformeis com este século. A ideia é não tomar a forma do sistema, do padrão deste mundo que se apresenta para tentar desnortear a igreja do Senhor. Paulo diz: não vos conformeis. E aí ele diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, nós temos a Escritura Sagrada, nós temos a revelação de Deus para levar pecadores a Cristo. Um pastor chamado John Piper, que com certeza a igreja já deve ter ouvido falar muito deste nome aqui, ele disse que o alvo da pregação é exaltar a Deus e humilhar o pecador.